Meu nome é Tiago e eu sempre fui apaixonado pela tranquilidade da vida no campo. Quando herdei a pequena chácara do meu avô no interior do Paraná, parecia um sonho realizado. O lugar era isolado, cercado por uma densa mata e um riacho que cortava o terreno. Minha esposa Clara e eu nos mudamos para lá na esperança de uma vida mais calma, longe da agitação da cidade. Mas o que parecia um paraíso se revelou algo muito diferente. Tudo começou em uma noite particularmente fria. Clara já havia ido dormir e eu fiquei na sala, lendo um livro perto da lareira. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo estalar das chamas. Foi quando ouvi pela primeira vez um som fraco, distante, como uma melodia. Era algo semelhante ao toque de um violino, mas desafinado, estranho. Fiquei parado por um momento, tentando identificar de onde vinha. Levantei-me, apaguei a luz e olhei pela janela. Nada além da escuridão. No dia seguinte, comentei com Clara. Deve ser algum animal, Tiago. Às vezes, os sons da mata parecem coisas que não são. Ela disse com um sorriso. Mas eu não estava convencido. A melodia continuava a ressoar em minha cabeça. E havia algo inquietante nela. Algo que me fazia sentir um frio inexplicável na espinha. Na noite seguinte, o som voltou, mas desta vez parecia mais próximo. Clara também ouviu e ficou assustada. Parece que vem do riacho, ela disse, apertando minha mão. Peguei uma lanterna e, contra o conselho dela, saí para investigar. A temperatura parecia mais fria do que o normal e o ar estava pesado. Caminhei até o riacho, mas não vi nada além da água fluindo calmamente sob a luz da lua. Quando voltei para casa, encontrei Clara pálida. Enquanto você estava lá fora, ouvi passos ao redor da casa, ela disse com a voz trêmula. Mas eu não vi ninguém. Na manhã seguinte, decidi que era hora de investigar mais a fundo. Conversei com os vizinhos que moravam a quilômetros de distância. Um deles, um senhor chamado João, parecia hesitante em falar sobre o assunto. Esse lugar já tem uma história antiga, meu rapaz. Dizem que há muitos anos, uma mulher tocava violino aqui para atrair viajantes. Mas ela desapareceu misteriosamente. Desde então, alguns dizem ouvir o som do violino nas noites frias. Eu ri, tentando descontrair, mas não consegui tirar a história da cabeça. À noite o som voltou, e desta vez estava muito mais alto. Era como se o violino estivesse sendo tocado na varanda. Clara e eu ficamos aterrorizados. Peguei minha espingarda e abri a porta, mas não havia nada além do vento soprando pela mata. Na noite seguinte, resolvemos acender velas pela casa e rezar. O som voltou, mas agora era acompanhado por uma sensação de que não estávamos sozinhos. Clara jurou que viu uma sombra passando rapidamente pela janela. Começamos a nos questionar se era seguro permanecer ali. Decidimos passar alguns dias na cidade para nos acalmar. Quando voltamos, encontramos algo estranho no quintal. Uma cadeira de madeira muito antiga, que definitivamente não estava lá antes. Em cima dela, havia um arco de violino. Ficamos aterrorizados. Que tipo de aviso era aquele? Naquela noite, pela primeira vez, o som do violino cessou. O silêncio, que antes era tranquilizador, agora parecia carregado. Clara sugeriu queimarmos a cadeira e o arco, mas algo me impediu. Senti que havia uma história não resolvida, algo que precisávamos entender. Comecei a pesquisar sobre o local. Descobri em antigos registros que, há mais de 80 anos, uma mulher chamada Helena vivia sozinha naquela propriedade. Ela era violinista e costumava tocar para os trabalhadores da região, mas desapareceu sem deixar vestígios. Alguns acreditavam que ela havia sido levada por alguém ou algo da mata. Por fim, decidimos fazer uma cerimônia simbólica, algo para acalmar o espírito de Helena, se é que realmente era ela. Enterramos o arco de violino próximo ao riacho, junto com flores e velas. Clara tocou uma música suave no celular, como uma homenagem. Quando voltamos para casa, sentimos um alívio imediato, como se um peso tivesse sido tirado de nossos ombros. Desde aquele dia, nunca mais ouvimos o som do violino. A chácara voltou a ser um lugar tranquilo, mas sempre me pego pensando no que realmente aconteceu. Seria apenas sugestão ou algo mais profundo, além do que conseguimos entender?